A investigação jornalística sobre uma série de casos de pedofilia praticados por padres da Igreja Católica nos Estados Unidos é o tema de Spotlight, Segredos Revelados, que acaba de estrear no Brasil. Apontado como um dos principais candidatos ao Oscar, o filme parte de uma história real para mostrar o silêncio que muitas vezes esconde casos como esse e até mesmo discutir o futuro da imprensa. O Luiz Carlos Merten, que é crítico de cinema do jornal Estado de São Paulo, está aqui com a gente. Boa noite, Merten. Boa noite, é um prazer estar de volta aqui, porque fazia tempo que eu não vinha. Fazia tempo. Legal, não é legal. por falta de convite. Merten, vamos ver um trechinho do filme? Legal, vamos ver. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act on sexually. 6% is 90. 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. We've got two stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one. Merten, a Associação de Críticos dos Estados Unidos apontou esse como sendo o melhor filme de 2015. Eu li o que você escreveu e você escreveu o seguinte, já na manchete, assim, Spotlight é tenso e bem feito, uma lição de imprensa e cinema. Você gostou bastante? Concorda com os críticos americanos? Concordo em parte. Na realidade, acho que ter sido o melhor filme do ano é um certo exagero. Mas o filme é muito bom, é muito forte, realmente. Eu acho que esse tipo de tema, a relação cinema e imprensa, é uma coisa muito forte para os americanos. Né? Isso tem uma longa tradição para eles, os filmes que discutem, né, a atividade jornalística, o jornalista como um soldado da notícia nessa guerra da informação. E a gente sabe que a quarta emenda americana é sagrada para eles, a liberdade de imprensa. Então, todo filme que levanta essa discussão já tem, digamos, uns 50% de aprovação para a crítica ou para o público americano. Mas ele é bom, ele é muito forte. Não? Eu vi, e você também destaca no seu comentário, e não tem como a gente não deixar de lembrar de Todos os Homens do presidente do filme, do Alan J. Pakula, que é de 1976, né? Que não tem como não fazer essa relação. Não, né? com Porque certeza, é um filme clássico e que se passa numa redação. E se passa numa redação, os dois se baseiam em fatos, em histórias reais. Então, realmente, não há como não deixar de relacionar. Até também porque, nos dois casos, existe uma pressão externa muito forte, né? Aqui a gente tem a pressão da Igreja Católica, né? Porque Boston é uma cidade conservadora, porque o próprio jornal, embora tenha esse Spotlight, que é uma unidade investigativa, ele é também muito parcimonioso ao levantar as informações. E no filme tem, inclusive, lá pelas tantas, alguém joga na cara do jornalista que está comandando. Mas todas essas informações já foram passadas para vocês no passado e vocês não quiseram saber de nada disso. Né? Agora, a cena exemplar para mim é o encontro do novo diretor de redação com o cardeal. Com o cardeal. O cardeal que na verdade, sabe de todos os casos encoberta, né? Sabe dos casos, jogou para baixo do tapete, e aí o cardeal tem aquela frase exemplar. As grandes instituições só fazem crescer uma cidade ou uma sociedade quando trabalham juntas. Já tem ali um tom, né? Vamos negociar. E é o que acontecia, mais ou menos, o que dá a entender no filme, que a imprensa, de alguma forma, se silenciando, ou a polícia, políticos, todo mundo meio que, vamos deixar isso para lá, não vamos falar muito sobre o assunto, não é isso? Não, com certeza. Esse é o subtexto do filme, né? Que há uma pressão muito grande para silenciar, para minimizar, para que o assunto não ganhe o foco, o spot esse que ele vai terminar tendo ao longo do filme, com certeza, né?
A questão da fé é muito forte no filme, né? E a gente tem uma personagem que é a avó da jornalista que integra o grupo, ela é a Carola típica, né? A senhora de Boston, né? Carola, frequentadora da igreja, vai a não sei quantas missas por dia, por semana. Então, durante todo o filme existe uma nuance, né? Que é a figura da vovó, né? E no final, quando a vovó sabe... Opa, spoiler, não vamos falar nada, né? Mas a cena quando a vovó descobre a história toda, porque a matéria, isso a gente pode dizer, né? A matéria terminou sendo escrita, né? E aí, quando a reação da vovó é maravilhosa. Isso. É maravilhosa. Agora, esse foco em cima... o filme tem essa questão do jornalismo, de um jornalismo que está se transformando, já com uma ameaça da internet, de demitir jornalistas, etc. e tal. E a outra questão, que acho que a gente já está falando também, que é o foco em cima da questão da pedofilia, que passava por debaixo dos panos, etc. E a pedofilia é um assunto que o cinema vem tratando. Eu fiz uma lista aqui de filmes que eu lembrei mais recentes, né? Desde casos assim, sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood, Dúvida, lá com a Meryl Streep, né? A Má Educação, do Almodóvar, tem A Caça, um filme ótimo, do Winterberg, não é? E tem um que você chamou atenção também no seu texto, que eu gosto muito, que é um filme bem sombrio, que é o Clube do Pablo Larraín, que é um filme chileno. Né? Inclusive, a ideia do clube é muito forte dentro do filme, porque é um clube americano também, né? Claro. De repente, o personagem do Mark Ruffalo descobre que na vizinhança em que ele mora, existe uma dessas casas fechadas em que a igreja restringe ou coloca esses padres que foram afastados das suas dioceses, né? O que, inclusive, para ele é um choque, né? Porque ele tem filhos pequenos, etc. e tal, e tem essa figura, né? Essa coisa ameaçadora ali do lado, né? O filme é muito bem construído no sentido de criar um suspense e, ao mesmo tempo, não facilitar para a gente, porque durante boa parte do tempo, principalmente à medida que se aproxima, eu acho que qualquer pessoa que veja o filme, fica pensando, alguém vai fazer porcaria aqui, né? E vai estragar toda essa história, né? E tem até algumas indicações que alguns vão surtar, que vai acontecer alguma coisa do outro lado que vai, digamos, minimizar o impacto da descoberta. Mas o filme, ele mantém uma tensão e ele não distrai a gente com esse tipo de solução, né? Só para lembrar, para quem não assistiu o Clube é exatamente, o filme esse chileno, os padres que são acusados ou que existe suspeita de pedofilia, eles são mandados para um retiro, são cuidados por uma freira, e lá eles ficam, para que a imprensa até não saiba muito bem do que aconteceu com eles, então eles ficam retirados, até que acontece uma determinada coisa e a coisa aí chega até o Vaticano, etc. e tal. E para quem não assistiu, se puder assistir, veja, porque é um bom filme, pelo menos eu acho. Não, é bom filme, é bom filme. Assim como é bom, inclusive, as pessoas têm a mania de o filme termina quando começam os créditos, levantam e vão embora correndo, até em filmes como esse, que tem uma tensão muito grande no final. Mas bem no final tem uma lista de casos. É verdade, inclusive no Brasil. É muito interessante ficar até o fim, porque tem uma lista de casos em todo mundo, inclusive no Brasil, e quando chega no Brasil, da diocese, a cidade onde ocorreu, e é uma cidade pequena, que eu até nem me lembraria agora. Tem uma Arapiraca, que é em Alagoas, tem Franca, em São Paulo, tem Mariana, em Minas Gerais, são várias cidades brasileiras com casos, Rio de Janeiro também. O Rio, eu te confesso que
falhou. Tem o Rio de Janeiro eu não vi. Tem também. o Rio também? Tem o Rio também. Então, eu vou ter que rever o filme e ficar, mais esperto. Vendo. Só para não demonizar completamente essa questão da pedofilia, porque somos humanos, só para lembrar também uma questão aí mais psicológica, porque pedofilia, muita gente acha que pedofilia é crime. Pedofilia não é crime. Pedofilia é um transtorno. A pedofilia é uma doença, uma pessoa que tem uma compulsão e ela pode passar para o ato. Se ela não passar para o ato e entrar para um tratamento, não é crime. É crime se o pedófilo que tem essa compulsão por crianças, se ele passar ao ato e aí cometer um abuso sexual, aí passa a ser crime. E o filme relata são os casos de abuso. Exato. Né? Exatamente. Exatamente, e o abuso. São muito bem documentados dentro do filme, né? Desde essa tática, né, que a igreja tem de afastar, né, os padres das dioceses, né, mandá-los para retiro, para tratamento médico, seja lá o que for, né? Nos últimos tempos tem vindo à tona, até o Papa reconheceu isso e parece que mudaram as leis em Boston em relação a essa questão né, dos abusos e de não poder passar por debaixo do pano. Eu acho que a questão do abuso, com certeza, é uma questão muito forte, é uma questão que, infelizmente, ela tem uma atualidade, uma premência, ocorre em todo lugar, mas eu acho que essa discussão que o filme propõe da imprensa para a gente é fundamental, né, claro. cara? Porque, de repente, tu tem o ponto de vista ético, tu tem essa questão até onde qualquer jornalista experimenta isso, até onde ir, até onde afrontar um sistema, um indivíduo, seja lá o que for, porque a gente sabe dos estragos que qualquer atividade jornalística levada ao limite consegue fazer. Mas a tese do filme é que, para o bem-estar social, não importa o estrago, tu tem que ir até o limite. Uhum. Eu acho que num país como o Brasil, inclusive, né, é interessante isso e se deveria até haver outras investigações, mas não é o nosso tema aqui agora, com certeza, né? Claro. Essa discussão da atividade jornalística me parece fundamental. E principalmente num momento como esse, né, cara? Porque a gente, hoje em dia, a atividade jornalística está em crise, né? Sim. Por exemplo, o impresso, né, está sendo checado, contestado a todo momento. As pessoas querem a informação da internet, que é instantânea, mas não é aprofundada. Exato. E, ao mesmo tempo, a internet aceita tudo, recolhe tudo, sem esse grau de pesquisa, de investigação que o Spotlight confere ao impresso do Boston Globe. Uhum. Então, eu acho que, na realidade, o grande tema do filme é esse, né? Uhum. A necessidade de uma informação documentada no mundo atual, em que todo mundo tem opinião e que as redes sociais... É muito positivo que isso aconteça e tem havido avanços consideráveis em várias áreas. Mas, ao mesmo tempo, se joga muita informação que não é verdadeira, que não é acurada. Claro. Então, a tese do filme é que a imprensa necessita dessa investigação. Certo. Mérito, muito obrigado, então, pela sua participação. Já fica aqui convidado para uma próxima vez para dar dica também. Tá bom? Tá bem, Obrigado, valeu. querido. E tá aí Valeu.